Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, eu meditando muito, porque eu gosto muito de meditar naquelas guerras lá de Israel, naquelas matanças lá de Israel, e que o seu Deus sempre dava vitória a Israel. Muitas das vezes, porque alguém pode argumentar, mas o povo ia contra Israel. O povo era que ia contra o povo de Deus, então Deus ia e defendia o povo. Não era bem assim. Se você ler com sinceridade as passagens, você vai ver que Israel é quem invadia as outras nações. Tomava as terras, inclusive lá em Josué fala que o próprio Jeová induzia o povo a vir contra Israel. E assim Israel exterminava eles. Então não é bem assim como você tenta defender o Deus de Israel, o povo de Israel. Ah, era o povo que via contra Israel. Não é bem assim. Mas vamos lá. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu fiquei assim, meditando, analisando com sinceridade, com todo cuidado, porque a Bíblia, a vida espiritual, quando se trata de Deus, de salvação, você tem que ter o máximo de cuidado, porque o negócio é sério e ninguém está aqui com brincadeira. Mas eu analisando, eu cheguei à conclusão de que se você, que me vê nesse momento, que adora o Deus de Israel, ou que adora o Pai verdadeiro, se você, naquele tempo ali, fosse um filisteu, um amorreu, ou qualquer outro povo, ou qualquer outra nação ali, que Israel exterminou, que Jeová matou através do seu povo, se você estivesse ali, você seria morto por Jeová. Isso é forte, mas é muito sério. Se você fosse um filisteu, exemplo, se você nascesse lá naquela época, naquela nação, até mesmo se você pertencesse ali ao povo de Jericó, quando Israel entrou lá e destruiu tudo, você teria sido morto pelo povo desse Deus. Jeová não tinha te livrado. A não ser que você fosse de Israel. Aí sim. Compreende? Está começando a raciocinar. Está começando a entender que existe acepção de pessoas. Que esse anjo caído escolheu a sua nação e é com a sua nação somente. Pode ser brasileiro, aqui falando na linguagem de hoje. Podia ser brasileiro, argentino, africano, poderia ser quem fosse. Quem tivesse na frente de Israel era derrotado. Então, meu amigo, minha amiga, se você pertencesse, se você tivesse nascido naquela época, exemplo, e se pertencesse a uma daquelas nações que Jeová destruiu através do seu povo Israel, você teria sido morto por esse ser. Você que não pensa, que não medita, que não reflete, que não raciocina. Agora, quando eu olhei aqui essa passagem, João 3,16, porque Deus, aqui Deus é o Pai, que infelizmente os religiosos pensam que aqui é Jeová, aqui é o Pai. Você tem que saber distinguir as coisas. Inclusive no próprio Novo Testamento, quando fala Deus, você tem que ler o contexto para saber de que Deus está falando. Se está falando do Pai do Senhor Jesus, que é o Deus verdadeiro, ou se está falando do Deus, que engana a humanidade, que é o Deus de Israel. Então, aqui quando fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho, que é o Pai verdadeiro, que não faz exceção de pessoas. Ele enviou Jesus para toda a humanidade. Já o Deus de Israel, ele é Deus de Israel, daquela nação. Ele deu lei para aquela nação. Você tem que compreender isso, meu irmão. Você tem que entender isso. Essa verdade tem que entrar na tua mente. Jeová é Deus somente de Israel. Você aprendeu errado. Te ensinaram errado. Agora o Pai não. O Pai verdadeiro, ele é Deus de toda a humanidade. Ele enviou Jesus para toda a humanidade. Compreende? Então, deixa isso aqui para você refletir e meditar.
Se você tivesse nascido naquela época, em qualquer outra nação que não fosse em Israel, você teria sido morto por esse anjo caído, que infelizmente você adora hoje, porque te ensinaram errado. Se liberte, conheça a verdade e serás liberto. O Senhor Jesus veio revelar o Pai verdadeiro. Ninguém nessa face da terra pode conhecer o Pai, pode chegar ao Pai, pode adorar o Pai, senão por Jesus. Quando ele fala que eu sou a verdade, o caminho, que ninguém pode ir ao Pai senão por mim, é simples de você interpretar. Só Jesus, meu irmão e minha irmã, te leva ao Pai verdadeiro. Isso significa que Moisés, Davi, profeta ABCD não te leva ao Pai, ele te leva a Jeová. Ele te leva ao Deus de Israel. Mas só quem te leva ao Pai verdadeiro é Jesus. E a IPV, a Igreja do Pai Verdadeiro, está em Jesus. Seguimos apenas os ensinos do Senhor Jesus. E por isso estamos no Pai verdadeiro. Porque ninguém pode conhecer o Pai senão por Jesus. Isso significa que antes do Senhor Jesus ter vindo à Terra, ninguém conhecia o Pai, nem mesmo os judeus. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.